Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao AceleraCast, o nosso podcast com uma dose semanal para você que é vendedor e quer vender mais e melhor. Hoje estamos com um time de peso no nosso 15º episódio e a gente vai falar um pouco sobre vendas, mas sobre uma questão bem pontual de vendas, que é aonde entra a tecnologia, aonde entra os seres humanos. E do meu lado aqui eu tenho o grande Matheus, head especialista aí de seguros da Lynx, certo? Lynx do Grupo Stone. O Lynx é uma empresa do Grupo Stone. Então nós dois aqui do lado das pessoas que se divertem aí tendo que fazer os vendedores usarem mais CRM, etc e tal. E do lado de lá temos mais dois especialistas. Estamos com o Vit. Fala aí, Vit, se apresenta um pouquinho que também o seu currículo é extenso e eu erraria aqui. Como eu já errei antes de vocês verem o número do podcast, não ia lembrar o currículo do Vit. Bom, resumidamente, eu sou fundador da Nextforce, que é uma consultoria global de estratégia em growth e revenue operations. Basicamente, o que a gente faz é o vendedor usar o CRM. Aí sim, então os vendedores vão usar o CRM, vão adorar esse podcast, vão adorar o Vit. Então, alguns já devem estar dando um print aí para fazer um alvo. Fala aí, né? Quem planta o CRM é sempre a vítima do vendedor, né? E estamos aqui com o Mauá, também especialista em perfil comportamental. Fala aí, Mauá, como é que é da dor do vendedor, aquele ser humano que tem que sentar atrás do computador para preencher o CRM? Bom, sou o Mauá, pessoal, e sou especialista em gente, né? A gente sempre fala aqui que o nosso negócio é gente. Então, todas as habilidades de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de elevação de competências e todo o ferramental direcionado principalmente para que o comercial consiga atingir suas metas ou entender e entrar dentro dos sistemas, né? Melhorar suas habilidades de conectividade aí com a tecnologia. Muito legal, porque a gente já faz alguns trabalhos com o Mauá aí já há algum tempo, né? E muitas vezes o problema não está no sistema, né? O problema está na pessoa que opera o sistema ou que não acredita em operar o sistema. Né? A gente falou aqui já em alguns podcasts aí, depois vai estar na descrição, sobre a questão do hábito, né? O cara que tem o hábito de anotar na caderneta, aí haja suor, é só mandar para o coach lá que ele passa a usar o CRM. Mas eu queria começar com uma pergunta aqui para o nosso colega Matheus. Matheus, me diz aí, como é que você tem visto essa questão, né, eu sempre costumo dizer que a tecnologia evoluiu bastante e que os vendedores, ou por uma questão de hábito, ou por uma questão de não achar importante, demoraram para atingir onde a tecnologia está. Né? A gente depois vai falar com o Vit aqui, que vai falar de vários hacks e mandrakes e tal, mas como é que você tem gerenciado o seu time de vendas lá para poder operar tecnologias? Eles são muito reativos, já entenderam o valor da tecnologia? Bom, primeiro, acho que o líder do time de vendas que falar que o seu time, né, de vendedores é super adepto e faz com super prazer o preenchimento de qualquer tipo de deck de tecnologia, já está mentindo ali, porque existe todo um trabalho de esforço que começa com o diretor da área, vai descendo para os outros times, com a sensibilização, que eu acho que é muito trabalho que aí inclui gente, né, porque são entre pessoas, mas existe muito essa dificuldade, porque você tem que fazer quase que em uptime ali, né? O preenchimento, muitas pessoas deixam para o final do dia, muitas pessoas deixam para o final da semana, e aí você perde detalhes importantes que podem ajudar você durante o seu follow-up, durante o fechamento do próprio negócio. O fato de você, de repente, eu fiz uma reunião na terça-feira, e vou preencher na sexta-feira só o CRM com todas as informações da semana, puxando da onde? Do caderninho. Ele pode esquecer uma informação que está quente ali, cara, o time do que o cara torce, a região que ele mora, algum tipo de detalhe que vai pôr a venda no final ali, vai pôr a venda na boca do gol. E aquela frase, né? A vida é feita de detalhes, você não percebe os detalhes até eles não estarem lá. Então, assim, se você não colocar os detalhes sobre o teu cliente, você não vai achar pela tua memória, principalmente hoje, que você navega na tecnologia através do seu celular, por, sei lá, dezenas, às vezes, de aplicativos todos os dias, e você esquece totalmente, a síndrome da geladeira, né? Você abre o celular para fazer uma coisa, quando vê se está fazendo outra, não fez aquilo que você se propôs. Quem garante que você vai lembrar dos detalhes que teu cliente te falou? Então, o CRM ele vem para colocar, estamos falando só de um ponto, né, do CRM. Então, sensibilizar as pessoas tem sido o maior desafio desde sempre, e eu acho que por exemplo, a empresa do Vit, que o Vit faz, mostrar o crescimento que se tem com o uso da tecnologia,
é um forte aliado para que ele sensibilize. E eu acho que o avanço da tecnologia hoje, para o uso pessoal, está ajudando muito o trabalho dele. Porque há uns 10 anos atrás não era assim. Não era assim, a pessoa não tinha tantos gadgets, o cara não tinha tantas opções, não tinha tantos aplicativos, ele não tinha... hoje ele é cercado de tecnologia, ele já está, sei lá, dentro da piscina de tecnologia. Por que vendas não? Sim. Há 10 anos atrás era muito mais difícil colocar do que hoje. Legal. Embora seja. E aí, ainda tem um desafio, Ainda né? seja. E aí eu faço essa pergunta aí pro Vit, porque eu imagino que você deve ter encontrado diversos cenários, né? Em que você, obviamente, o cara te chama, deve ter uma série de coisas para resolver da parte de tecnologia, da parte de gente, mas como tem sido em geral, como você tem encontrado em geral os cenários do ambiente de tecnologia, vamos dizer assim, desse deck de tecnologia na área de vendas? Como é que você tem encontrado e o que você tem feito para poder contribuir aí com esse gap? Legal. Como a gente trabalha com empresas ao redor do mundo e em diferentes segmentos do B2B, a primeira coisa que eu notei foi é tudo igual em todo lugar. Tem gente que fala, putz, será que fora do Brasil é mais desenvolvido? Será que fora do segmento de tecnologia é mais atrasado? Não. E a grande conclusão passa pelo seguinte ponto. Não é o que você faz, é como. Não é uma questão de, é o CRM A ou o CRM B? É funcionalidade A ou funcionalidade B? Não. Não é o que é feito para o vendedor usar, mas como é feito que faz com que ele queira ou não utilizar. Porque a ferramenta ela não pode ser implementada pensando apenas uma pura construção de processo. Ela tem que ser pensada focando na pessoa. Porque se é focado na pessoa, consequentemente a pessoa vai executar o processo, vendo que aquilo tem valor para ela, e aí isso vai gerar dado. Qual é o grande problema? Você quer enfiar a goela abaixo do vendedor, e eu, como comecei minha carreira como head de vendas, o negócio que CRM veio muito depois, trabalhei primeiro com marketing e vendas, o que eu via cara, não adianta eu enfiar a goela abaixo do vendedor um negócio que ele não vê valor. Se ele vê valor, ele vai utilizar. Porque tá agregando pro trabalho dele, tá automatizando a rotina dele. O papel do CRM imagina o seguinte, você tem algo que automatiza 70% do seu trabalho manual e ainda te diz o que você tem que fazer para maximizar a sua performance. Como não gostar dessa ferramenta? Agora, essa é uma ferramenta. O outro lado é como gostar da ferramenta onde manualmente você tem que imputar e registrar tudo, a ligação que você fez, quanto tempo durou a ligação, o que você falou, o que você não falou, você tem que marcar o que você vai ter que fazer na sequência, que valor tem isso? Nenhum. Eu quero algo que trabalhe para mim. A ferramenta tem que trabalhar para o vendedor, não o vendedor trabalhar para a ferramenta. Essa é a quebra de paradigma. Por que a maioria dos lugares ninguém gosta de usar o CRM? Porque a forma como é feito, o que é feito, faz com que o usuário não veja valor. Faz com que o usuário sinta que ele trabalha para o CRM e não o contrário. É essa a mudança de paradigma. Que quando ocorre, todo mundo passa a gostar, todo mundo passa a usar. E principalmente, o vendedor ele passa a ser empoderado porque quando ele vê valor naquilo e quando ele vê a informação trabalhando para ele, ele consegue tomar decisões para ajudar o negócio a crescer e vender mais. E legal você colocar isso, super interessante. Assim, acho que é de fato como reestruturar, não só pensando no processo, né? Mas pensando no usuário ali. Como é que você tem visto a mudança do mindset, depois eu vou levar essa pergunta aqui para o Mauá, dessa turma? Quer dizer, a gente tem visto grandes startups aí, o cara que tem time de 100, 200 pessoas que estão fazendo aquele processo, se bem ou mal, gostando ou não gostando, do CRM ele tem um alvo. Né? Quando dá tempo eu vendo, no resto do tempo eu preencho CRM, isso está na cabeça dele. E aí quando você chega com uma nova promessa de mudar, aquele time está estabilizado no mindset de que o cara está 2 ou 3 anos usando na cabeça dele aquela droga. E aí, por mais que você mude o processo, o cara ainda, né, ele chama pelo nome do software lá, não vem o caso, mas o CRM, putz, isso aqui é uma droga e tal. Então, o fato de você mudar, às vezes, o back-end, né, e que muda tudo, como é que você tem visto isso do ponto de vista do time, né, para o cara voltar a acreditar de que vai ser legal para ele? Pensa o seguinte, é igual desenvolver um software. Quem é o foco do software? É o cliente. Então, qualquer desenvolvimento, não importa o que você faça, tem que ser customer-centric. Você tem o público, que é o vendedor, você tem um público que é o gerente, você tem um público que é o alto executivo. Cada um deles tem expectativas, ansiedades, necessidades, dores, ambições e anseios. Quando você passa a endereçar cada conjunto de personas de uma forma específica para construir a solução, você consegue criar algo muito mais empático para o que as pessoas de fato querem e mais do que querer, o que elas precisam. Uhum. Agora, como você faz essa transição? Tem resistência no começo? Tem. Porque toda mudança gera resistência. Isso aqui é o que eu tô acostumado. Isso aqui é o que funcionava até então. Não importa o quão absurdo, o quão
desconexo seja do ponto de vista de ser a melhor forma de fazer, é o que me trouxe até aqui. E aí é que joga aquela velha máxima, do time que tá ganhando, por que você vai mexer? Então, por mais que você fale, olha, cara, se você trocar esses 2 jogadores aqui do seu time, fazer um pouquinho diferente a sua formação de ataque, você vai fazer 5 vezes mais gol, tem um receio. Por isso que daí a grande questão para você conseguir fazer um movimento desse bem sucedido é primeiro pegar um grupo pequeno de usuários, que vão ser ali os seus champions, que a gente chama, do projeto. Esses caras, eles vão testar a coisa, eles vão dar feedback, eles vão sentir que eles estão envolvidos na construção. Porque quando o usuário sente que é construído para ele vira um promotor. O grande problema é quando você chega e fala, ó, negócio é o seguinte, você trabalhava de tal forma até ontem. Hoje você trabalha de tal forma. O cara pensa assim, porra, você tá ferrando o meu jeito de trabalhar e eu não tive voz nenhuma para opinar. Onde eu entro no processo? Então, quando o usuário participa, opina, testa, valida, ele vira promotor. E ele espalha a palavra pro restante. Então, o grande segredo, por isso que eu volto sempre, não é o quê, mas é o como faz. Legal. E Mal, o que você acha aí desse processo de transformação, né, dos vendedores? Você tem acompanhado aí algumas empresas que a gente tem atuado, né? Essa questão da resistência de usar o CRM e eventualmente da mudança de processos, né? Seja ela do CRM ou mesmo só dessa velocidade que tem que para se acompanhar as mudanças do dia a dia. Olha, esse é um ponto bem interessante. Eu estava aqui pensando em 2 fatores. O primeiro é que você tem aí uma equipe, uma força de vendas que está se acostumando a trabalhar por desenvolvimento de processos, ao invés de trabalhar por um desenvolvimento de relações de sociabilidade. Então, por muito tempo, a sociabilidade era o que preponderava na equipe de vendas, e agora o desenvolvimento de um trabalho de processo que aí já entra no segundo lugar, né, que é essa palavra que está sempre sendo usada, assim, que é sentido, né? E eu tenho percebido que quando a gente começa a ajustar o que faz sentido, como sentir de sensível, né? E para o que faz sentido como um vetor. É meio filosófico um pouco, mas é como se você tivesse uma orientação sensorial, então você conecta ali o seu trabalho nas sensações que você está fazendo, ou você conecta o seu trabalho num vetor. Faz sentido, porque isso vai gerar um resultado de inteligência informacional, de inteligência de dados, de melhoria, até de uma inteligência artificial que me devolve informações que me dão mais sentido, de um vetor. Então, esse é um trabalho que muitas vezes até a gente tem que construir um lugar mais analógico, mais vetorial, para a equipe de vendas que vinha apenas sentindo. Eu sinto dor, eu sinto felicidade que eu encontrei meu cliente, eu sinto as coisas, né? É o sentir para o sentido. A mesma palavra, e às vezes ela é expressa pelo produtor, pelo designer, pelo cara que fez a arquitetura do software, ela coloca sentido, mas o sentido dele é vetorial. Vai por aqui, porque aqui você vai ter inteligência. E só que os vendedores todos estão sentindo dores, sentindo necessidades, sentindo mal, sentindo bem. Então é uma mudança grande, assim. É legal trazer isso. Vou trazer uma pergunta para o Mateuzinho aqui. É que eu acho que, assim, né? O que a gente vê, né? E o Mauá trouxe uma coisa interessante. Tem empresas mais tradicionais que têm um time de vendas mais tradicional. E aí eu acho que entra bem nisso, na questão do sentir, né? O cara precisa do tato do cliente, visitar o cliente, o cafezinho, o cara ainda tá nesse lugar, né? Aí você fala para ele, putz, você vai usar um CRM, o cara, faz 20 anos que eu faço assim. Então eu não sei nem se ele acredita ou não, mas é um trabalho profundo de mindset. E aí eu vou pedir pro Matheus responder isso, porque assim, a gente vem uma nova geração agora, né? E que já, talvez, como você falou, já vem todo adaptado aí com Trello, com CRM e tudo mais. Então, basicamente, acho que a gente tem nesse momento 2 gerações. Né? Uma Exato. Que já nasce conectada e uma que nasceu desconectada e está se conectando. E aí, como é que você vê essas duas questões? Né? Uma, o cara, você estudou tanto para ser vendedor, né? Pô, mas você não tinha nada para fazer, virou vendedor, é esse cara. E a gente já vê caras de SDR que entendem a venda talvez no formato mais científico, né, como foi colocado pelo Vit. Cara, eu vou ser um vendedor porque eu sigo um processo, sou um cara que sabe, a gente estava brincando, quase que um programador de vendas, né, porque ele começa a deixar o processo tão racional que ele entende que aquilo funciona.
Então, como é que você vê esse sentir do cara mais antigo, vamos chamar assim, ou mais tradicional, e esse sentir de sentido vetorial de dizer, cara, eu sigo um algoritmo, porque eu sei que ao seguir o algoritmo eu tenho resultado. São dois times diferentes, né? Pessoas diferentes. Sim, gostei muito de uma fala ali do Vit, que fala sobre empatia e quando você coloca o consumidor no centro das coisas. Por trás de um Instagram, de um TikTok hoje, tem uma engenharia absurda, tem milhares de pessoas trabalhando, tem uma arquitetura gigantesca. Qual que é o trabalho central do produto? Fazer simplificação para que na ponta o cara simplesmente abra o aplicativo e use. Na verdade, as empresas querem florear, enfim, criar termos, mas o vendedor antigo pode falar que ele tem 60 anos de idade. Hoje ele faz uma videochamada com a família dele antes de dormir. Tem pessoas de mais velha que faz stories, que faz TikTok. Se você faz um processo de tecnologia que sirva o teu time de vendas com a proximidade com o que já acontece no mundo hoje, você cria um tom de empatia. Então, peraí, você está num lugar maneiro, você está numa vista bonita, você está comendo um prato legal e você saca o celular e tira uma selfie e manda para um grupo ou manda e posta numa rede social. Você faz isso em poucos segundos. E eu estou pedindo como empresa que você tenha um processo que demore 1 hora para você preencher, por exemplo, um card de um cliente. Agora, o processo empático de uma empresa é aproximar o mais rápido possível de ser friendly, igualzinho ao TikTok, de maneira que eu falei com o cliente, em poucos toques aqui no meu celular ou no notebook, eu matei, eu preenchi tudo. Então, por exemplo, na Stone, a gente tem 2.800 pessoas na rua, embaixo do sol, chuva, fazendo o que a gente faz melhor, que é vender e atender o cliente. Eu não, primeiro, por questão de custo, não vou dar um notebook, por questão também de segurança. A gente dá um celular para ele. Eu tenho um software que é inteligente pra caramba e assim, em 15, 20 segundos ele sai de uma loja e em 15, 20 segundos ele preenche tudo o que aconteceu naquela reunião e ele pode visitar outra loja. Tão fácil como fazer um TikTok. Então, assim, eu acho que essa empatia do time de tecnologia tem que acontecer de verdade. Eu preciso dos dados, eu preciso das informações, eu preciso para fazer meus dashes, eu preciso. Mas tem que entender lá na ponta os desafios que acontecem, que é essa empatia com ele. E você, na hora de comunicar, na hora de validar, de certificar, de ensinar, usar, chegar e o cara perceber que é tão fácil quanto fazer as coisas do dia a dia dele. Aí eu tenho certeza que a empresa vai rodar mais fácil. Só um adendo, tem 2 questões também, né? Uma que é importante, que o Matheus comentou, que é cultura. Qual é a cultura da empresa? Eu e o Matheus, a gente trabalhou junto e a gente tinha um ditado que provavelmente ele se lembra. Se não tá no CRM, não existe. Não importa. Ah, fechou o contrato. Esse número tá aqui? Não existe. Tá fechado? Não conta na sua meta. Ah, tipo, fiz X ligações hoje. Tá alugado lá? Não existe. É a cultura da empresa. Se a empresa, ela olha e fala, tudo bem, passa pano, você cria uma cultura do deixa-deixa, evidentemente isso cascateia. O gerente, se ele não se importa com isso, se não é importante pro gerente, não é importante pro diretor, não é importante pro presidente, se não é importante lá do topo até o middle management, não é importante pra ponta. E se a ponta ela não tem algo que seja fácil, igual, poxa, hoje em dia os CRMs tem, você faz uma ligação, ele já loga a transcrição da sua ligação. Você manda um WhatsApp, ele já sincroniza a conversa com o WhatsApp. Você manda um e-mail para um prospect, ele já cria o prospect automaticamente e com base no e-mail ele já enriquece com todas as informações que ele encontra na internet de quem é aquele prospect, quem é aquela empresa. O CRM hoje ele trabalha para o usuário. Então a grande virada de chave que as pessoas vão ter é, beleza, como você constrói uma solução que trabalha para você e não uma solução que você trabalha para ela. Porque o que eu mais vejo no mercado é a pessoa vai lá, pega um Pipe Drive da vida, um RD Station da vida, começa a plugar um monte de ferramenta, e quando você vê o vendedor, você pergunta ao vendedor, cara, com quantas ferramentas você trabalha no dia a dia? 15. É óbvio que vai dar errado. Óbvio que o cara vai olhar e falar, porra, não vou usar isso aqui. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu vou levantar uma bola que eu sei que uma hora vai gostar. É assim, eu tô lendo um livro que chama Quietude. E o livro fala um pouco ali na linha do Domênico de Masi, né, que fala um pouco do ócio criativo e tudo mais, né? Será que quando a gente não joga o vendedor nesse lugar de tudo que tem que ser rápido, tudo que tem que ser instantâneo,
a gente não tira em alguns tickets, principalmente B2B, né, em alguns contratos grandes que tem aqui, cara, a gente senta nessa mesa aqui 2 horas só para esquadrinhar a estratégia. Então, preencher o CRM talvez seja o menor dos processos, né? Mas, cara, como é que você vai atingir esse stakeholder, esse cara aqui? Como é que convence esse? Como é que convence esse? Como é que é? Isso é um trabalho de inteligência do vendedor. Estou levantando uma bola aqui para dizer, cara, o quanto também eu não gastar 1 hora preenchendo o CRM, eu também não estou stalkeando ali, porque assim, tudo bem que o CRM trouxe a URL do LinkedIn do cara. Mas, pô, será que eu li? Será que eu sei quem é esse cara? Né? Porque, beleza, ter URL é uma coisa. A outra coisa é eu chegar na reunião e falar, putz, Matheus, eu vi que você estudou na PUC em 2016. Né? E eu estou contando isso que a gente teve uma experiência lá no Vale, em que o cara, ele tinha da plateia o nome de todo mundo, ele pegou o LinkedIn e navegou, cara. E aí ele falou para um cara, você foi da KPMG, né? Mas antes você foi de uma outra consultoria, você saiu e voltou. Quando o cara falou isso, chocou a plateia. Porque o cara fez a lição de casa dele, que talvez seja um pouco do que o vendedor tenha que fazer, né? Não só a instantaneidade do CRM, mas... e aí eu acho que às vezes, só para finalizar a pergunta aqui, a gente joga nessa questão, tem que ser tudo rápido, instantâneo, e a gente tira a inteligência de vendas do processo de vendas. Aí eu acho que é um pouco de bom senso e timing também, né? Acho que hoje tudo é stalkear. Você consegue stalkear, né? Não tem como. A pessoa falou um nome e um sobrenome, você jogou no Google lá, parece foto, enfim, se a pessoa foi presa, o que for, assim. Acho que timing e orelha nasce junto com a pessoa, não, entendeu? Cara, tem gente que não tem bom senso e nunca vai ter, entendeu? Eu acho que essa coisa de limitar, eu acho que não limita, você tem que somar, sabe? Volto a dizer, assim, o mundo hoje ele já é tecnológico, as pessoas que não têm, eu vou te falar um negócio sobre telemedicina, que eu estava no projeto até agora, até recentemente. Fiz uma pesquisa, 90% das pessoas, elas responderam falando que preferem consulta física, presencial. E cara, sendo que desses 90% das pessoas que responderam isso, todas elas faziam pelo menos uma videochamada por dia com alguém. Seja por reunião, ou seja por afeto pessoal, enfim. É que as pessoas, elas criam as barreiras que elas querem para os avanços tecnológicos que estão aí na frente. Não é como ele falou. Acho que esse forceps que a gente trabalhava para o CRM antigamente, também tem porque estava no começo, estava se implantando, os softwares também vieram se reinventando. Hoje, na minha opinião, ele pode falar melhor que eu, não tem mais justificativa para a empresa criar um software onde o cara faça forceps. Se ele estiver investindo nisso, é punição, é preguiça, é falta de informação, porque dá para você fazer algo amigável que o vendedor trabalhe e com a ajuda do CRM. E aí vai da cultura da companhia. Acho que vendedor Romário e Cristiano Ronaldo sempre vai ter. Vai ter sempre o que malandrão, que não estuda, que não pesquisa, ou vai ter o cara lá que é o robozão, que certinho. Acho que o CRM ele tem que estar ali, dependendo da cultura da empresa, ele escolhe com quem ele trabalha, ou vai colocar os dois. Eu, sinceramente, acho que os dois juntos no time não ia dar certo, mas vai muito da cultura. O Vit, se liderar um time comercial de novo um dia, ele vai preferir um cara de muito mais de processo. Mas aí ele não pode reclamar depois dos resultados, porque a previsão hoje está aí. Se você não sabe o caminho e não quer ligar o Waze, o problema é do gestor, né? Do usuário. Legal, deixa eu voltar essa bola para o Mauá, então, pensar como é que fica esse ócio criativo, né? Eu olho esse cara, quando eu olho um pipeline lá, eu consigo olhar os cards ali, né? Os cards mais estratégicos. Eu tive um professor de contabilidade que o Matheus falou que ia fazer isso, porque no outro podcast ele quis bater na mesa. Eu quis testar a questão aqui da Gabi, porque na primeira vez que eu vim no podcast, quase que amarraram minha mão igual um presunto aqui, porque eu ficava batendo na mesa. Coincidentemente, eu não tô batendo dessa vez. É incrível. E aí, hoje pode. Aí eu quis fazer um teste, ela fez um ruído ali, mas já foi ótimo. Bom, não sei onde eu estava aqui não, mas... não, lembrei. Eu tive um professor de contabilidade que disse o seguinte, ele falava assim, cara, namore os números da sua empresa. Então você vai lá, você chega, né, 7 horas da manhã, 7h15, aí você põe lá a sua DRE na tela e fica ali olhando para ela. Você vai conversar com ela, é um momento introspectivo de, putz, cara, a projeção aqui assado, assim, assado e tal. E aí o que eu ia comentar, então, era isso. Putz, é legal você olhar para o seu CRM, para o seu pipe lá e falar, cara, tenho 10 projetos aqui, preciso melhorar aqui, faz parte do capital intelectual do cara. Como é que você vê essa questão desse ócio criativo, né? Que o vendedor está sempre fazendo. Né? Como é que é a importância de você parar, que é uma coisa que talvez difícil para os vendedores, assim, né? O cara parar e planejar, né?
Então, como é que você vê essa... Vejo de uma maneira muito legal. Até trazendo aí as falas dos colegas aqui, vou puxar aqui porque eu estava pensando no que vocês dois estavam trazendo. Uma das coisas é que existe uma necessidade de conexão e de criatividade do desenvolvedor e que ela não pode se perder na experiência do usuário final ali, né? Nesse design do usuário final. E eu sempre vejo isso porque já trabalhei com alguns arquitetos para CRM, com 2. E uma das coisas que melhorou muito a experiência criativa deles foi ir a campo para experimentar, sabe? Para experimentar na hora de desenvolver e facilitar. E ter abertura dentro da empresa para fazer esse tipo de experiência, né? Porque o engenheiro, o arquiteto, ele tem uma cabeça que é de pouca experiência, execução experimental, em prática, e bastante laboratório de criação, né? E experimentação de criação. Do outro lado, a gente aqui trabalhando muito com a outra ponta, a conexão, sabe? A palavra conexão. Onde esse profissional comercial, esse agente comercial, esse vendedor, ele trabalha num lugar de conexão entre o mundo virtual e o mundo real. Assim, entre o mundo virtual e o mundo real. E isso não existia. Há 20 anos atrás, essa habilidade não existia. Ele tem que criar conexão virtualmente. Exatamente. E aí mora um perigo, né? Aí tem eu acho que tem um processo de adaptação importante para que ele possa assumir uma motivação adequada para esse lugar de conexão. Uma coisa legal, né? A gente usa uma metodologia que chama DISC, de perfil comportamental, aí bastante conhecida. E o que a gente tem visto que o vendedor ideal, né? A gente já plotou mais de 2.000 vendedores no teste, a gente pega os de alta performance. O ideal é o cara que tem um relacionamento do old school, né? Do vendedor mais... e que preenche CRM, desenvolvimento do trabalho, formalidade, né? Como é que faz porque aí esse é o ideal, né? Quando você pega uma amostra de 100, você faz a média, vai ter ali a Mulher Maravilha, que é o perfil que é bom em tudo, né? Mas como é que você tem visto isso, assim, né? Às vezes o cara tem a formalidade, preenche o CRM, mas não tem a dominância para poder vender, né? A gente encontra isso, né? Aí você fala, cara, você quer um vendedor que preenche CRM ou que vende? Porque são competências um pouco antagônicas, às vezes, né? Então, como é que você tem visto isso e como você tem encontrado para desenvolver esse lado, justamente, né? A gente, só para finalizar, tem o cargo do Sales Ops, né? O cara que é o Operation. Então, você pedir para o Sales Ops vender, ele não vai vender. Mas se ele fosse preencher um CRM, o cara preencheria perfeitamente. Então, como equilibrar essas duas competências que são antagônicas, às vezes? Eu, até pelo meu próprio perfil, eu sou mais lento, assim, né? Porque eu vou fazendo conexões entre as coisas. Mas é esse lugar de conseguir conectar a informação e transformar isso em linguagem rápida. Né? O software, ele trabalha desse jeito já, automaticamente. Mas o vendedor, ele precisa ser treinado para conectar uma grande quantidade de dados e transformar isso em linguagem. Linguagem para você comprar alguma coisa. Esse lugar aí, treinando esse lugar, sempre o vendedor ele vai se habituando é um hub, né? Ele é um hub. E ser um hub cada vez mais potente, e ele vai conseguindo resultados que também eu acho que porque sempre tem um motivador à frente, né? O tipo de resultado mudou também. O que era 20 anos atrás, o resultado para um vendedor era uma coisa, e agora é outra, né? Agora os resultados, por exemplo, são, vamos citar peças dos meus colegas aqui. O que são os resultados agora, né, para o vendedor? Porque antes, por exemplo, um café com um cliente era um resultado positivo. Ter 100 clientes ativos numa carteira onde você caminhava por um lugar atuando era um resultado. Era um resultado de muita expressividade. E agora? Até já vou jogar. E agora? Que motiva o vendedor? Isso. Fala aí, Vitor, o que é o resultado? Vamos só fragmentar isso em partes antes da resposta. Assim, qual que é, se a gente for definir qual que é o papel do vendedor? Vender, ponto. O papel do vendedor não é preencher o CRM. Para mim, um cara que o skill dele precisa ser preencher o CRM significa que o processo da empresa está errado. Porque se o cara tem que ter uma habilidade para saber executar a ferramenta, claramente está desvirtuado
qual que é a essência do que ele está fazendo ali. O papel do vendedor é relacionamento, é vender. O CRM ele tem que ser uma mão invisível. Ele existe, porém você não sabe que está lá. Qual que é a definição de sucesso do que, por exemplo, a gente faz, como você falou da figura dos seus ops, o que a gente faz é Revenue Operations. A gente conecta marketing, vendas, CS, finance numa linha única. Qual que é a definição de sucesso pra gente? Você não sabe que o processo está ali. Isso é algo bem sucedido. Você tem que ficar cobrando o cara, preenche aí, loga o e-mail aí, lembra de fazer a parada aí, significa que tá errado. Porque num mundo ideal, o vendedor ele tem a informação em tempo real, e volta na pergunta do ócio, por que o ócio é importante? Porque ele não tá gastando mais tempo tendo que registrar o LinkedIn do cara. O CRM tá olhando pra ele e falando, cara, tá aqui o LinkedIn. Se ele vai usar o tempo que ele deixou de perder para procurar isso, para entrar no LinkedIn e estudar, aí é uma decisão dele de inteligência. Agora, ele não perde mais tempo coletando informação. E aí, por que isso se conecta com a pergunta que fez de, poxa, qual que é agora o indicador de sucesso do vendedor? Se você tem um processo eficiente que roda sozinho, e você tem um vendedor onde você abstrai a necessidade do técnico, e a única finalidade e a única necessidade que você tem dele é que ele consiga ser bom de relacionamento, existem 3 grandes indicadores que você vai mensurar ele. Primeiro, performance. Ele está performando? Ele está vendendo segundo o esperado? Segundo é eficiência, né, o aproveitamento. Beleza, eu te passei 100 negociações. Você pode ter atingido sua meta, mas se atingiu isso dentro da nossa expectativa de aproveitamento? E o terceiro é velocidade. Tá, se eu te der matéria-prima, se eu te der reunião, quanto tempo você leva para transformar isso em dinheiro? Por quê? Do ponto de vista estratégico, se eu sei que ele é eficiente, que ele entrega volume em tal velocidade, isso é o que torna o resultado previsível, escalável e replicável. E no final do dia, o vendedor tem que ser avaliado por esses 3. Ele precisa ser rápido, ágil, ele precisa ser eficiente e performático. Muito bom, muito bom. Que isso, uma aula dessa aqui, que é isso? Não, eu acredito, cara, assim, só para pincelar isso, acho que... Pode dar sua resposta mais completa com o olhar do vendedor, aquele que você conhece, que está lá agora, enquanto você está aqui gravando o podcast, bonitinho, está procurando uma vaga para poder fazer a última visita dele do dia. Cara, eu acho que a qualidade da venda é uma coisa que tem que ser colocada em pauta, que isso ajuda também, sabe? Que começa lá atrás, antes do CRM, que é ele ter um playbook, a empresa conseguir elaborar um playbook de vendas, não simplesmente soltar uma matéria-prima, um produto, reuniões e leads e tal, mas tá, playbook, né? Como que eu faço para voar, onde é que eu pouso, qual que é a velocidade, enfim, quais são os critérios de sucesso dessa companhia, da empresa. Eu acho que ele começa pelo playbook, ele ser CDF o suficiente para treinar e ter um playbook. A empresa, e aí dica, se você está numa empresa que não tem playbook, seja você que faça o playbook, pode ser que você almeje aí e pegue uma promoção. Tendo bom playbook, você começa a medir a qualidade da venda, porque aí você mensura com os dados que vem da venda, né? Que é, como ele mesmo falou, que é a eficiência, porque, tá vendendo pra caramba, tá, mas qual que é o ticket da venda dele? Putz, o cara vende muito, mas vende com ticket muito baixo, com ticket que traz um lucro bruto menor. Pô, qual que é o churn dessa carteira dele? Então, qual que é a LTV desse cliente? Então, você como hoje vendedor, com tanto de material que inclusive esse podcast que inclusive cria e tal, não tem mais desculpa de você dizer só eu vendo, né? O CRM, como ele disse, trabalha para o vendedor, ele cria junto com a empresa municiando também, com o playbook, com as métricas, ele como guardião ali desses pontos fixos para falar, pô, deixa eu melhorar aqui o meu ciclo da venda, enfim, vários outros indicadores que a gente poderia colocar aqui, que a gente trabalha lá com os 11, para ele entender o quanto ele está trazendo de benefício para a companhia. Então, hoje fechar não adianta mais, é o como fecha, né? E qual a qualidade desse fechamento? É um cliente que cancela daqui a pouco, é um cliente que vai dar problema daqui a pouco. E hoje, graças ao trabalho da ciência de dados, a gente pode dizer, olha, é o camisa 10. Mas só que metade dos clientes deles reclamam, metade dos clientes cancelam, é um ticket muito baixo, não traz retorno suficiente para a companhia e aí você acaba sendo descartado. Então, se puder, estude o playbook, se não tiver, faça o playbook e siga a regra do CRM para ter o êxito. Legal, muito bom.
A gente estava conversando um pouco antes ali, né? Eu com o Vit antes de entrar, e entra numa situação bem legal, que a gente estava falando de duas competências distintas, era de programador, mas acho que é legal trazer isso, né? Que você fez 2 testes ali para achar qual era o profissional mais adequado de programação. Se você pudesse falar um pouquinho, porque a gente tem, por exemplo, né, no caso dos vendedores ali no DISC, aí depois o Mauá, por favor, completa, a questão do cara que desenvolve relacionamento e o cara que é sociável. Eu costumo brincar, o sociável ele vai numa festa, fala com 10 pessoas, não lembra o nome de ninguém. E o que desenvolve relacionamento é o cara que tem mais empatia, fala com 3, 4 pessoas, pega o telefone do cara e vira amigo dele, né? Então, como é que você fez no seu processo seletivo lá e qual competência você estava buscando? Pode contar esse case pra gente? Legal. A gente estava buscando o que a gente chama de programadores funcionais, né? E qual que é a habilidade que essa pessoa precisa? Ela precisa ser muito boa de lógica, ela precisa ter um índice de atenção muito alto, precisa ser atenta com detalhes e ter uma capacidade analítica ímpar. São os 3 principais itens. E, obviamente, ser boa com tecnologia, 4, né? Nosso primeiro case, a gente falou, beleza, vamos fazer um case lógico. Vamos ver a capacidade lógica das pessoas e vamos ver como que elas se saem uma vez contratadas. Todo case nosso, aí que entra a parte interessante, que a gente faz um negócio chamado People Analytics, né? A gente gera atributos e uma nota para esses atributos, com base no case técnico e com base no comportamento das pessoas. E todo mundo que passou nesse case, a conclusão, e foram pessoas muito bem avaliadas no case, a nossa conclusão foi, não necessariamente elas iam bem na posição. A gente começou a olhar o score de sucesso delas depois de 3 meses, tinham pessoas que estavam indo mal que a gente tirou, pessoas que saíram porque viram que não era aquilo que elas queriam, e aí quando a gente pegou os dados de quantos % das pessoas estavam tendo sucesso, a gente entendeu que o que a gente estava buscando no case estava errado. E a gente falou, ok, vamos fazer o quê? Vamos jogar o processo seletivo inteiro para fora. Reconstruímos o processo e a gente mudou para um case lógico, porém prático. Em vez de a gente avaliar o skill de pensamento, a capacidade de raciocínio da pessoa em face de um desafio, a gente colocou ela num cenário prático dentro da tecnologia. Você tem tal e tal problema aqui na tecnologia, você precisa resolver esse problema. Se vira. E as pessoas que, às vezes, na entrevista mostravam ser exímias na entrevista e ter aquela lógica e capacidade analítica e racional, a hora que chegava no case técnico, mostrava que, por exemplo, ela não conseguia mexer na ferramenta. E todo mundo que teve sucesso com a ferramenta, nesse novo case, a gente viu que o ramp-up está sendo maior, ou seja, elas estão começando a entregar valor para os clientes e para a nossa empresa mais rápido. O índice de felicidade das pessoas que a gente mede também, o NPS do funcionário, é maior. Tudo é maior. Por quê? A gente começou a entender que a gente está selecionando as pessoas certas. Então, acho que, beleza, como que isso conecta com tudo que a gente está falando aqui? Você também escolher a pessoa errada pode ser parte do... Pode ser não, né? Mas é o principal critério que define se vai ter sucesso ou fracasso. E muitas vezes você selecionar as pessoas erradas é um erro seu. Então, também ter mecanismos para você conseguir avaliar, poxa, será que você tem a teoria certa sobre qual o comportamento do vendedor e as características e habilidades primordiais para ele ter sucesso no seu negócio? Será que essas hipóteses estão certas? Se você não tem dado para avaliar, para validar isso, você também opera no escuro. E aí não adianta nada cobrar do vendedor preencher o CRM para você ter informação, se você mesmo não está tendo informação sobre qual vendedor você está trazendo para a empresa. Legal. É isso aí, é passar a bola para você mesmo. Não, porque é legal porque a conversa ela vai caminhando para um lugar que eu acho que todo mundo vai pensando igual. E, poxa vida, né? Eu fico me mexendo aqui, que é muito movimento. É o gingado. É o gingado. Acaba entrando eu ia entrar nesse lugar aqui e até uma granada, né? Uma granada na mesa, porque o CRM ele também aumentou o turnover das equipes. E aí começou esse carrossel. Então você já entrou num ponto que eu estava pensando aqui e muito do meu trabalho é ajustar esse lugar, né? Ajustar esse lugar para que o carrossel comece a se estabilizar dentro da empresa. Porque até nos Estados Unidos, né, a engenharia cultural, ela começa com a música, sempre com a música. Então, nos anos 80, a tecnologia entra na música. E aí os Estados Unidos inteiro, que era totalmente analógico,
passa a ser digital porque começa a curtir uma música digital. E há mais de 1000 anos, a música ela é o ponto da tecnologia. A tecnologia entra na música, o povo inteiro começa a curtir aquela tecnologia, a gostar do som, a gostar e começa a pesquisar. Nossa, que bacana. Tem outros lugares também onde a tecnologia entra como alimentação também. Ela vai entrando e vai modificando a maneira da pessoa experimentar a tecnologia. E aqui no Brasil a gente não passou ainda por uma revolução digital, uma reengenharia digital real, onde as pessoas elas absorvam assim a tecnologia de uma forma como essa caneca, faz parte da minha vida, é uma extensão. As pessoas assim, claro, tem uma camada que absorveu, mas uma grande camada operacional e tática ainda não absorveu. Eu fui aqui, eu me perdi um pouco. O Elon Musk vai resolver isso, né? Porque agora há um boato aí, mas de que ele vai soltar um celular que tem uma placa de solar para carregar até 20%, que vai ser o Tesla Phone, né? E aí... Pô, lá na Paraíba não vai faltar bateria nunca mais. Não, você imagina o cara, o índio. E ele está fazendo esse trabalho. A Starlink vai prover a internet. Então o índio lá no meio da floresta amazônica vai ter celular, porque ele tem bateria, né, solar. Pô, Elon Musk, eu não tá forçando a cultura, ele está forçando a cultura nessa direção tecnológica. É isso mesmo. Isso, ele vai forçando a cultura na direção da tecnologia e de transformar a tecnologia em algo assim muito permeável, muito fácil de ser usado. Agora, o que eu queria puxar aqui o assunto é por turnover, né? Por turnover. Se a experiência de turnover aumentou, diminuiu, se ela melhorou. Eu visto isso, Matheus. Depois eu volto pro vídeo aqui para ele falar dos casos dele. Volta a empatia que meu amigo puxou ali, que é a empatia com o produto que vai para o cliente interno. Não, mas desce do muro, vai. Não, eu tô falando da real, cara. Se você não... Turnover não é granada, desce do muro, é isso aí. Tem também a questão do colaborador, né? Não só do software, vamos dizer. Para passar do capítulo software. Hoje nós estamos com... O mercado está com turnover alto, porque as pessoas estão mais curiosas, elas estão mais aguçadas, estão entendendo que podem empreender. Eu acho isso massa, acho legal, embora veja com muito cuidado, porque tem que fazer um movimento com muita cautela, porque é uma geração que tá sendo muito imediatista, ela tá muito impaciente com o ramp-up que as empresas oferecem, e às vezes não tem que esperar mesmo, tem que sair, mas tem que tomar cuidado, então se orienta, pergunta para quem já passou pela mesma situação, mas eu acho que não é só não, essa questão de número, falar por questão de estar onde eu tô, enfim, tem nada disso. Estou dizendo que assim, a empresa que ela não for empática, até pegando o seu ponto, que é até um pouco que eu já falei, que não fizer os processos, não fizer o CRM, não fizer tudo centrado como se o cliente interno fosse um cliente de fora, porque eu vejo muita empresa tratando com carinho o cliente de fora e fazendo as melhores soluções e contratando os melhores profissionais para fazerem os produtos lá para fora. E quando o assunto é interno, é zero priorizado, na esteira lá do time de tecnologia, na sprint, e é soltado sem integração, é soltado sem otimização, ele vai fazendo, e aí ele não usa, não engaja. Porque não foi feito com carinho a comunicação, não foi feito com carinho a certificação e treinamento, é cuspido para o cara fazer sem a mínima orientação. Tem gente que lê, pega e faz. Tem gente que lê, pega e não faz, não aprende. Então, você tem que ser plural, entender que você tem diferentes tipos de pessoas dentro da tua empresa. Tem gente que é rápido no aprendizado, gente que não é. Isso não invalida nada, não coloca ele em primeiro lugar. E se você não fizer processos humanizados para ensinar como se usa um CRM, como é que toca o playbook da companhia, como é que se vende naquela companhia, como é que atende o cliente, não tem como esperar espontaneidade hoje mais. Então, entra naquele desafio. Hoje provavelmente está sentado um monte de gente fazendo produto para ponta, para o cara ser friendly e aprender, igual a gente aprendeu quando baixou o Instagram, não teve mistério, você vai errando ali e um dia você já está expert em qualquer outra rede social. Por que isso não é aplicado no processo interno para o vendedor? Exigido só do vendedor que ele seja quase um catedrático para cumprir o processo da empresa. Faz um processo maneiro, maravilhoso lá para o cliente, mas faz um processo bom também para o teu cliente interno, para o teu vendedor. Sonda empresas como a do VIT, por exemplo, como a de vocês, para criar soluções otimizadas para todo tipo de vendedor.
Porque tem aquele problema do chefe, né? Que ele só quer trabalhar com quem é parecido com ele. E aí ele contrata um monte dele mesmo, só que ele vai ter um problema, porque vai ficar ecoando a voz dele e ele não vai encontrar. Então ele tem que ser plural, entender que ele tem diversas camisas diferentes no time dele, ele tem que aprender a falar com essas pessoas diferentes, e ele tem que usar muita tecnologia, gente especializada. Hoje tem um monte de empresa como vocês que trabalham em prol desse tipo de mudança na empresa que precisa acontecer, só que a empresa não quer, ela só está pensando no cliente de fora, o cliente interno que carrega o negócio, que carrega o processo, fica à mercê da espontaneidade, e isso não funciona. Pô, legal, Matheus, que você colocou. A gente recentemente fez um trabalho para John Deere, e eles têm uma quantidade grande de tratores aqui no Brasil, só que somente uma parte usa a tecnologia que já está embarcada. E uma parte menor ainda usa essa tecnologia do jeito que tem que ser utilizada. Então são tecnologias que fazem o cara produzir mais com menos. O que seria óbvio do ponto de vista do agricultor, dizer, cara, você quer ganhar mais dinheiro? O cara vai dizer sim. Mas para ele ganhar mais dinheiro, ele tem que mudar um pouco o jeito que ele colhe os grãos lá todo dia. Né? Como é que você vê a gente num país como o Brasil, em que a gente tem uma massa de pessoas que o cara não sabe escrever, né? E o cara tem que eventualmente entrar no CRM, que por mais, vamos dizer assim, amigável que ele seja, ainda é algo que talvez para o cara ali que fez um colégio estadual, o cara tem que remar bastante para poder pelo menos se ambientar, né? Eu vejo em algumas situações a gente entra e vê em cenários de quando tem contratações de 100, 200 pessoas de uma vez, você entra e você olha algumas pessoas e fala, cara, o cara não está acostumado com o ambiente. O cara nunca fez uma reunião na vida dele, porque não teve oportunidade. Como é que você vê esse cenário, né, de a gente ter uma educação talvez pobre, tendo que estar diante de um processo de vendas cada vez mais tecnológico, por mais amigável que seja? Eu acho que depende da geração, porque se você falasse pra mim isso 10 anos atrás, eu enxergaria como uma barreira. Agora, fato é, hoje, tecnologia não é um problema. A geração nova que vem de trabalho, eles sabem programar, porque é assim que eles encontraram uma forma de talvez hackear o joguinho que eles queriam na internet. Eles sabem fazer coisas que nem a gente sabe. E a gente é super tecnológico. A gente não sabe fazer o que esses caras sabem. Então, eles entram já com uma predisposição e uma elasticidade mental e uma flexibilidade tecnológica muito maior. Agora, embora eles tenham facilidade e flexibilidade com tecnologia, para mim sempre volta na questão de cultura. Igual vocês estavam falando de turnover. Para mim, não existe falar, o CRM pode provocar turnover? Não. O que provoca turnover é falta de desafio. O que provoca turnover é você não ter um ambiente que promove diversidade, que não promove inclusão, que não promove crescimento. Em meio a uma geração onde tudo é líquido, tudo é rápido, tudo é instantâneo, tudo é imediato, não se pensa em carreira de 10 anos. Se pensa o que eu vou fazer aqui 3 meses. Se sua empresa ela não é ágil, e sua empresa ela não constrói um ambiente que permita que as pessoas tenham um crescimento exponencial, fato é, elas vão sair. E parte disso envolve o quê? Enablement, que é educação. Então talvez exista qualquer tipo, você acha que o CRM não é simples o suficiente, você está treinando as pessoas para usarem. Talvez seu método de venda seja específico, ou tenha um playbook, como foi bem falado aqui, tem algum playbook específico? Ok. Você está preparando as pessoas para usar? Ou você simplesmente está jogando elas ali no meio da arena, colocando elas em campo e falando, cara, esse é o time, mete a bola no gol. Cara, se você não treina, você já viu um time que nunca se encontrou, que entra em campo e ganha jogo? Não. Porque existe um preparo anterior. O papel do clube e do técnico é garantir que você tem todo o preparo, todo o conhecimento e todos os insumos que você precisa para quando você entrar em campo, você saber como passar a bola, como chutar pro gol. Se você não faz isso no seu negócio, ou se você tá num negócio que a sua empresa não tá fazendo isso por você, talvez você esteja no lugar errado. Ou, se você é a empresa, talvez você não esteja tomando as decisões corretas. E aí, isso vai fazer o quê? Vendedores que não têm preparo, vendedores que não sabem usar o CRM, vendedores infelizes, turnover. Parte do problema com o CRM é a empresa, e parte do turnover também é a empresa. Pô, aí sim, o cara quando já olhou fica pra sem câmera, palavras, já é um negócio que... Né? Transitivo, né? Claquete. Aí... Transitivo, assim. Agora, volta uma pergunta para você, Vitor. Crédito. Você, já que a gente falou de geração, né?
a gente fala do Agile, né? E do cara ser ágil e tal. Você acha que essa nova geração, o cara é realmente ágil, ou se você mudar a cadeira dele de um dia para o outro, ele vai chorar? Eu acho que sim, agilidade não tem a ver necessariamente com a geração, porque se você pegar o princípio do Agile, é muito mais um conceito de produção do que um conceito de multidisciplinaridade. E hoje, fato a questão de você estar transitando entre aplicativos constantemente está criando uma disfunção nas pessoas que elas não conseguem terminar nada. A gente é a geração da liquidez, a gente é a geração que começa e não termina as coisas. Por quê? Você tá mexendo no Instagram, pulou uma notificação no WhatsApp, você vai pro WhatsApp. Aí pulou uma notificação no YouTube, você tá no YouTube. Aí apareceu uma dancinha no TikTok, de repente você tá no TikTok. O Agile prega o princípio que é você entender o que é prioritário e executar o que é mais prioritário com velocidade e foco para executar aquilo que importa, destravando um máximo valor agregado dentro de um intervalo de capacidade de tempo que você tinha disponível para execução. Você tinha 2 horas para executar, tinha 10 tarefas, fala, porra, 8 são prioritárias e 2 dessas 8 são super prioritárias. Beleza, chega no final da 1 hora, o que você fez? Fiz 7 tarefas. Não consegui fazer uma, que era menos prioritária dentro de todas, e sobraram 4 que não eram prioritárias. Na geração de hoje, você vai ver que tem 2 tarefas hiper prioritárias que começaram e não foram terminadas, 3 zero prioritárias que foram concluídas, e 2 que foram mais ou menos alguma coisa, e era pro cara fazer uma caneca azul, mas daí no meio do caminho ele decidiu que a caneca deve ser roxa. Por livre e espontânea vontade. E eu acho, cara, que isso, até fazendo adendo, e talvez provocando um pouco, eu acho que isso não mudou, não é só dessa nossa geração. Por isso que eu falo da síndrome da geladeira, porque isso já acontece há muito tempo atrás. Certeza minha mãe, vocês, assim, todo mundo, cara, já foi pra geladeira e falou, cara, o que eu vim mesmo fazer aqui? O que eu vim pegar? E as coisas, como ele falou, só estão vindo mais, elas estão mais acessíveis hoje. Essa falta de foco existe há muito tempo. Então, eu acredito que, assim, tá muito fácil para essa geração questionar tempos e prazos. Eu acho que antigamente, de fato, as pessoas ficavam até tempo demais nas empresas, mas é muito comum hoje você ver pessoas pedindo para trocar de cadeira em 4, 5 meses de desafio. Ah, eu tô me sentindo acomodado, já fiz bastante coisa, cara. 5 meses, não nasceu nenhuma criança em 5 meses, então a pessoa já tá querendo mudar de cadeira, já tá querendo trocar. Calma, e a resiliência fazer parte de um processo de aprendizado é que nem ler um livro, nem todo capítulo vai ser interessante. Você tem que ler, às vezes faz uma leitura dinâmica e fala, meu Deus, esse capítulo aqui tá difícil. Mas o próximo já vem com um pouco mais de calor, vem um pouquinho mais de celeridade. Então, muitas vezes a vida profissional, você vai ter um mês, um quarto, sei lá, um semestre, às vezes um ano, que vai ser um pouco mais difícil, mas espera, pega o aprendizado. Por isso que é importante ter um pensamento de que você vê muito empreendedor de sucesso que não é tão inteligente, mas pode ter certeza que ele é paciente, que ele sabe esperar alguma coisa. Ou resiliente, né? Paciente é irmão da resiliência, né? Isso aí. Então, assim, pode ter certeza que ele pode não ser tão inteligente, mas ele é paciente para esperar o momento certo de fazer mudança. A consideração que eu faria, até para trazendo aqui para uma refletir, né? É assim, será que esse time que busca essa agilidade, o cara está disposto, né, a sofrer essa agilidade? Porque o empreendedor que está na ponta, bicho, o cliente parou de pagar e fala, fudeu, errei. Deixa eu mudar aqui antes que eu quebre. O empreendedor, ele é agile, né? Porque ele já é na prioridade sempre. O cara está sempre na prioridade, porque não sobra espaço para outra coisa, né? E aí, às vezes, exige-se do time de base essa agilidade, aí você fala, cara, puta, eu mudei a rota, né? Também, de novo, quando visita esses grandes times ou times de startups, o cara fala, pô, mas aqui muda todo dia. Fala, mas você não é jovem, cara? Você não é o cara da mudança, não é o cara que, porra, rápido, né? Então eu não sei se o cérebro humano, e aí eu trago a reflexão, se o cérebro humano está pronto para reflexões, para mudanças tão repentinas, né? É o que você falou, acontece, e aí depois a gente vai fechar aqui com um artigo de 99 sobre dicas de como ser um bom vendedor. Vamos ver se mudou, né? Porque passaram 20 e tantos anos. Boa, isso aí é bom. Mas o que você acha, Mal, que o cérebro do ser humano está pronto para mudar tão rapidamente assim? Agile! Nossa, isso... Até, inclusive, o nosso concorrente, que é o Flow, né? Tá quase chegando na gente aqui. É isso aí. Ele trouxe essa semana passada, ele trouxe, né, um dos maiores especialistas que a gente tem sobre neuroplasticidade. Colocou os dois lá para falar sobre exatamente isso, um episódio imperdível para um bem a favor da neuroplasticidade
e um já dizendo sobre os riscos, né, da tecnologia com neuroplasticidade. E olha, eu acho que a gente precisa passar ainda por um processo de talvez uma década para a grande massa de vendedores conseguirem os mesmos recursos, por exemplo, de produtividade, agilidade que um americano tem hoje, sabe? Porque daqui a 10 anos os americanos vão estar em outro lugar e a gente começa a chegar perto deles. Eu estava pensando aqui numa frase que ela contextualiza um pouco isso, que toda vez a gente olha muito a ferramenta e não olha o pedreiro, né? A gente foca na ferramenta, sim, e a ferramenta, como o Vit está trazendo, ela é um acessório, e as ferramentas sempre foram acessórios de praticidade. Agora, esse pedreiro, forçar esse pedreiro num movimento ágil, num movimento de plasticidade, sem dar para ele os recursos, como ele trouxe aqui, dar os recursos certos e ideais, eu acho que a gente está se preparando para iniciar um processo saudável nesse sentido. Esse seria o meu arremate, assim. Ainda não está fácil trabalhar com essa grande capacidade de você mudar de vetores, como, por exemplo, eu venho mais num perfil de prospect e, de repente, eu tenho que fechar a venda. Eu tenho que dominar o cliente e vender, né? Vender é um outro lugar comportamental totalmente diferente do prospectar ou de alimentar ou de fazer inteligência. A área de vendas, a área da dominância de vendas ali, ela exige um treinamento e uma velocidade para você conseguir mudar para essa área, não é? Eu estou com meu cliente um dia, 2, 3, hoje é o dia da venda. Hoje é o dia que eu vou dominar esse cliente e vou trazer ele para o meu produto. Então, eu acho que a gente está caminhando assim. As equipes de vendas, elas são parecidas com um time de Fórmula 1, sabe? A equipe muda o piloto, muda o closer, assim, ó. Mas a equipe, ela se mantém por muito tempo. Não está muito como um time de futebol, onde você reorganiza todo mundo e aí todo mundo volta a sentar de novo. Outras pessoas, podem ser as mesmas pessoas, mas outras pessoas desenvolvidas, elas vão ocupar as mesmas cadeiras ali, ou cadeiras diferentes. Legal. Bom, a gente trouxe um artigo aqui de 99, ou seja, faz quantos anos, Matheus? 99 para cá? 23 anos. 23 anos. Faz 23 anos que saiu um artigo num jornal e ele dizia o seguinte: depois de 35 anos vendendo e ensinando a vender, o especialista norte-americano Tim Connor resumiu os 24 erros que causam fracasso de muitos vendedores. Então estamos falando aqui de um artigo que saiu há 23 anos dizendo 24 erros. Um hemograma. Um hemograma. Que faz os vendedores serem fracassados. Vamos começar aqui no Pique da Pan. Eu vou tentar distribuir aqui pelo tema, mas não sei se vai dar certo. Tá tenso? Pra caramba. Então vai lá, o primeiro deles. Vou fazer essa por mal. O primeiro deles, ele disse lá, então, há 23 anos, que um dos pontos de fracasso do vendedor é falhar em administrar sua atitude perante a vida. Concorda, não discorda ou discorda? Concordo. Aspiracional demais. Filosófico demais. Filosófico demais. Concordo, atitude é tudo. Eis a questão. Eis a questão. Então ele colocou aqui, ó, falhar em administrar sua atitude perante a vida. Essa vale para 20 anos atrás e vai valer para uns 120 para frente. Para sempre, o esse chá. cara tem que estar... Foi bom, vendedor, né? Tem que estar na frente do mar, pensando no que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ser mais prático aqui. Vambora. 2. Não aprender a vencer o medo da rejeição. Eu acho que é importante. Porque ele vai receber muito não aí. Se ele não tivesse skill, ele já não deveria nem estar vendendo. Ele não vai conseguir namorar ninguém, né? Nem vender, ele não vai conseguir comprar as coisas, vai conseguir vender. Cara, na vida é não o tempo todo. Se você cometeu o erro 2, muda de profissão. Pronto. Se você tiver medo de rejeição, não comece a vender, é isso? O que você acha disso, Mauá? Não aprender a vencer o medo da rejeição. A resiliência se aprende com o tempo. Existem vendedores acima dos 40 anos, por exemplo. Existem, assim, táticos numa empresa que depois dos 40 viram consultores, excelentes vendedores, porque desenvolveram resiliências e vendem coisas complexas, né? Então, a resiliência ela é aprendível. Melhor com o tempo. Alavancável com o tempo. Muito bom. Vamos lá para o 3. Não investir o suficiente no seu próprio aprimoramento pessoal. Fundamental. Há 23 anos, gente. Muito rápido. Tem que estar up to date. Nessa época aí,
era mais difícil, só tinha livro físico. Mas hoje é mais complexo porque, embora você tenha mais acessibilidade à informação, as pessoas não usam isso de uma forma inteligente. Tanto que foi feito um estudo que mostra que essa geração mais burra das últimas não sei quantas décadas. Por quê? Você tem tanta informação, mas você usa isso pra estudar? Não, você usa pra entretenimento. O cara tá com uma reunião importante e tá Tá vendo no receita TikTok. de bolo. Tá vendo No vídeo Instagram. Tá vendo Amanhã vídeo o meu no negócio vai TikTok. pegar fogo e ele tá vendo como que é o Vendo ponto vídeo da do vídeo no carne. TikTok. É. Vendo vídeo- Aliás, qual arroba? Arroba Fernando Vitti. Arroba Fernando Vitti, Não com tem- T, 2T's, 2 VITTI, por favor. VITTI. Arroba Fernando Vitti, VITTI. TTI. Se quiser aprender as novidades lá do desenrola, bate, joga de ladinho, É com ele mesmo. com ele mesmo. A gente só não faz dancinha, tudo o resto. Só pra fechar um cliente, vai. Maravilha. Então vamos lá. O 4 aqui, projetar os seus próprios preconceitos e crenças no processo de compra do cliente. Mas aí ficou muito filosofal. Mas é bias. É você ter bias na compra, principalmente quando você fala de venda multicultural, você não pode ter bias. O Fernando Vitti está aqui, né, abrilhantando nossa mesa, né? Brilhantão. Google Viés, né? Eu acho que você passou essa informação pra ele. Eu tava pedindo Eu mandei tanto. antes. Eu podia ter estudado e estar mais preparado, mas vamos mandei fazer antes, isso, eu tá mandei, valendo né? alguma coisa aqui. Eu não peguei Aquela também. votação da galera Não, pegou aqui. não? Não, eu sou o Eu fiz lentinho igual da um turma. amigo nosso que vai em podcast sem preparo nenhum. Ele fala um monte de groselha. Não fala o nome. Pra quem é do mercado já até sabe o nome. Polêmicas. Polêmico. Enfatizar mais a venda do que um relacionamento pessoal. Aí essa agora. Mas fala do que ouve. Esse é o É, famoso enfatizar mais a venda que o relacionamento pessoal. fica falando do produto, não fala de solução. Não entende É, e não como cria ajuda o cliente. relacionamento, né? É. Vira venda por interesse, aquele cara que fecha o pedido e some. Ou pior ainda, a venda cartilha, né? O cara fica lendo o negócio, enchendo o saco pra caramba de todo mundo e não entende o que é necessário pra fechar o negócio. A prova que eu passei pro Vitti que o 6 é falar demais. Ele Ah. já sabia até o seguinte, A gente tá igual os Simpsons, a gente já tá antecipando as coisas. quando as tendências. 7, escutar menos do que devia. Acho que tá no mesmo bolo. Tá no mesmo Mesmo o Loló. Maravilha. 8, não ter objetivos claros e definidos por escrito. Fala aí, Mauá. Essa. Ó, já falando de CRM em 99. Exatamente isso. Gestão de Vivemos Vai, isso aí antes de ontem. A equipe não tinha objetivo. O cara vai pra Entrava reunião sem e não- saber. sem E saber o, o fa- o objetivo. famoso próximo vendedor, passo. o famoso vendedor que fica segurando o pipeline. Pipeline é o vendedor do pipeline infinito. Ele nunca tá fechando nada, mas ele tá sempre com o negócio na mão. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, velho, do Pipeline. Pergunta bombástica. Maravilhoso. Pô, legal, CRM, bom pra cacete, tal, não sei o quê. Vamos dizer que o lead o cara não traz, né? O que o bom vendedor faz? O bom não, aliás. O vendedor. Vendedores. Não aqui no Brasil, de outro planeta, né? Ele tem um pipeline paralelo. Porque se ele sabe se colocar a proposta lá de 1 milhão, o chefe dele vai falar, e aí? E o de 1 milhão? E o de 1 milhão, como é que faz? O que o cara faz, né? Os caras, enfim, tem alguns bias ou vieses. Ele fecha. Não, ele tem um pipe drive ou pipeline separado, ele vai trabalhando ali. Porque senão o chefe dele todo dia vai perguntar pra oportunidade. Você fez muito isso, né, Matheusinho? De maneira alguma. Na época que a gente trabalhava junto. De maneira alguma. É isso aí. Sem Então, provas, desconheço. o pessoal vai deixando esquentar, a hora que tá quente pra fechar mesmo, ele migra. Que aí o chefe dele só pergunta quando tá bom, né? Os que ele perdeu, ele não falo. inclui. Mas daí a gente pega no ciclo de venda muito curto pro ticket alto. É, exatamente. Tudo se explica. Fora da estatística. Muito bom. Então, não ter objetivos por escrito. 9, falta de atitude positiva. O famoso negativista não vai a lugar nenhum, né? Não vai a lugar nenhum. Exatamente. Né? Aquele cara que chega enjoado na reunião de manhã, na daily. Vai é o cara fechar? Acho que tumultua a não. call, é. Você não Exatamente. sabe. tem que Sempre ver. negativo. É aquele cara que você treme no one-on-one. Você fala, já vai com lenço, que o cara vai chorar, vai pedir aumento. Brigada o cara- do café. Obrigado, exatamente, chorões. Aí você põe o corte, ó, aquele cara que fazia... Não dá risada. Piada. Piadas então. Eu quero esse take. Ah, Vou usar pra fazer chantagem. é. Vou usar, porque a gente tem um amigo que a gente chama de coração, que a gente chama ele de chorão. Muito bom. Mas ele é grande. 10. Não administrar corretamente o seu tempo. Gestão de tempo, gestão de tarefas, gestão de... O famoso cara que não é multitask. Se ele tem um pipeline muito grande, ele não consegue fechar nada porque ele se perde. Ele não sabe se ele foca no cara que tá no fundo do funil ou no cara que ele recebeu agora. Pergunta prática e objetiva. Quantos cards é bom para um cara conduzir? Até quanto ele consegue aguentar? Depende do modelo de venda, né? Você tem uma modalidade de venda muito enterprise, com múltiplos decisores e ciclo de venda longo,
esse cara pode acumular um volume maior. Dá o mesmo passo que um cara que está trabalhando num segmento de venda pouco técnica, venda que tem pouco decisor, não é uma venda técnica, ele vai ter muitos cards, mas ele fecha constantemente. Depende do ciclo da conversão. Acho que depende do tamanho do negócio também, né? Então, se você faz uma venda, como ele falou, Enterprise, você acumula entre... Ali a gente tinha, na época, a parte de saúde lá, eram 25, 30 contas. Mas você pega um cara varejão, por exemplo, hoje de maquininha, ele administra até 300 clientes. Muito bom. Vou passar aqui de 3 em 3 para ir mais rápido, mas tem alguns interessantes aqui. 11, né? Então, lembrando que é uma lista de 23 anos atrás, dizendo quais eram os 24 erros para um vendedor fracassar. 11. Conhecimento inadequado do mercado, concorrentes, tendências de seus produtos e ou serviços. A pesquisa de mercado. O cara saber. Tem que ser O famoso cara que não conhece o que ele está vendendo. Se você não sabe o que você está vendendo, assim, é impossível você vender algo que você não sabe na prática o que problema resolve. Eu costumo dizer que os vendedores que vão sobreviver serão os advisors, os conselheiros, né? Aquele cara que sabe muito do segmento, muito das dores e que consegue entregar para o cliente uma solução que faz sentido para aquele cliente, né? Ele conhece concorrente, ele conhece preço do concorrente, ele não é passado para trás na hora que o cara fala, ó, o cara entrega aquilo ali e você já sabe que não, você não vai de repente confrontar o cliente, mas vai num influenciador e fala, ó, o cara disse que o outro faz, mas só te falar, ele não faz. Enfim, você tem que conhecer o mercado e hoje, dessa época aí era mais difícil, mas hoje tá mais fácil conhecer. Tem que ter conhecimento de causa. Senão ele entra num exemplo muito específico do cliente e o cliente quer saber se você consegue resolver o problema dele e você não consegue responder. Olha que legal essas duas aqui que vão entrar na sequência. Lembrando, 23 anos atrás, itens 12 e 13, falta de controle no processo de venda e passividade. E o 13, não qualificar adequadamente, até achei curioso, os seus prospects, há 23 anos já falavam... O Vit, assim, gatinhava, brincando, mas já acho que escreveu essa lista aí. Não é que eu passei para ele, foi ele que já mandou. Eu também acho. Foram as primeiras palavras que eu aprendi a escrever. Prospect lead. Desperdiçar tempo com atividades improdutivas. Putz, a brigada do café. É o cara que desce toda hora, todo mundo pode fazer o que quiser, pode fumar, é o cara que para beber café toda hora, é o famoso vendedor latam, né? Fica voando o dia todo. Quando você vê, ele não para na mesa dele, ele tá fazendo relacionamento com todo mundo, menos com o pipeline dele. Tem muito. Muito bom, Latam, é nosso cliente, muito obrigado pela contribuição. Prestígio. Olha só, não vai sobrar um vendedor vendo essa live, no final da lista todo o nosso público já vai ter evadido, mas se você não faz uma... Não, todo o público tá fora, vai ficar fora. Se você não faz alguma dessas coisas, preocupe-se que o seu chefe deve estar lendo essa lista agora. Não te gostou do meu incentivo? Positivo, achei né? bem humano. Achei bem humano. Próximo. Bem chegado. RH humanizado é diferente, né? Não utilizar corretamente as melhores estratégias de apresentação, inclusive pessoal. PowerPoint. PowerPoint, né? O cara que não sabe fazer um PowerPoint visual, não sabe fazer a apresentação do negócio. Eu vejo alguns PowerPoints, às vezes, sem brincadeira. Assim, você fala, não é possível. Que é visualmente detrator do negócio. Eu acho que não é necessariamente só o PowerPoint, mas é quem não consegue simplificar e apresentar as coisas de uma forma palatável. Exato. Tem que ser simples. Tem que explicar como se uma criança entendesse. Você consegue resumir o software ou a proposta de valor da máquina com a simplicidade que uma criança entenda, esse é o bom vendedor. Eu entrei com um cliente numa reunião esses dias. Aí eu falei pro cara, o que você faz assim, né? Porque eu entrei no site e tal, não entendi, e o cara em 5 minutos não conseguiu me explicar. Aí eu falei, cara, acho que temos um problema aqui, né? Não sei se é de processo de vendas não, de produto, enfim, mas... Houston. We have a problem. Houston. Bom, 16, praticar novas técnicas com vendas importantes. O cara tá dizendo aqui, putz, você não vai inventar na venda grande, né? Houston. Sim. Sair do playbook. Técnica agora, Sai do playbook. Sai do playbook. Utilizar sempre a mesma técnica, independente da situação, não personalizar o relacionamento. Inteligência comercial. Essa é para você, mano. Falar de características e não de benefícios. O cara foca no produto e não no que o cliente vai ganhar, né? Perfeito. Vendedor produteiro. Faz um overview do produto e nada do que ele faz, nada do que ele resolve. Tem muito mesmo. Vende característica, não vende solução. 19, achar que objeções em vendas são negativas, empecilhos. Então o cara já para na primeira objeção, né? É o famoso não sabe lidar com discussão construtiva. Conversa com o cara lá que não sabe lidar com rejeição, né?
É o cara que leva o no-go da secretária ou de alguém ali e já desiste. É a pessoa que ela não gosta de, provavelmente, ser contrariada. Exato. Muito bom. Indo para a lista aqui, 23 anos atrás, baixar o preço e dar descontos muito facilmente. Venda fácil. É o cara que não argumenta, que não sabe diferencial, que não tem leitura de custo. Caro e barato é questão de retorno. O cara precisa entender como ele mostra o retorno, muito mais o preço do que custa. Isso também tem empresa que erra, tá? Vende embalado, vende aí, e não... Hoje eu acho que você consegue explicar para ele características de produto, da ideia de custo, para ele entender. Porque antes você não sabia quanto custou para fazer aquele produto, então ele não tem noção do porquê aquele preço. Então hoje você dá noção de quanto lucra, de quanto está queimando, enfim, de caixa, eu acho que dá noção para o vendedor ser técnico e entender. Maravilha. Indo para os finalmente aqui, vender preço e não o valor do produto, já falamos, né? Já. Não tentar um fechamento, ou seja, desistir de empurrar ali para um fechamento. Fala aí, Mauá, sobre a dominância. Esse é o vendedor. O vendedor vende. Mauá tem uma frase que eu gosto que é assim, cara, o vendedor é o cara é a tia do dog aqui, aqui tem um brigadeiro aqui na porta do prédio, né? Aí ela fala, putz, então, você quer um brigadeiro? Não, faz assim, eu vou colocar 4 na caixinha, aí eu já fecho aqui, você já coloca no bolso, você me dá o cartão, eu já passo, muito obrigado, volta amanhã. Então isso é a dominância, né? Essa é a dominância. É o vendedor sodexo, né? O que sai para jantar e não esquece de vender. Cara, Ele chega, volta, ele vende para casa. Eu não sei se tem outros clientes aí, você troca. O vendedor, cartão de benefício. É o cara que vai, vira amigo, janta, conversa fora, paga conta, aí volta para casa e, rapaz, eu devia ter dado fecha. E tem muito disso. O vendedor é empático, tem muita empatia. Muita empatia, ele vai, solidariza, vira parceiro. Passivo. Tão parceiro que o cara, olha, como você é meu amigo, eu não vou fechar com você, cara. Porque, às vezes, obrigado por pagar a conta. Às vezes, o profissional, o que ele está fazendo é escorrer o marketing até o cliente e só está revisando algumas necessidades, né? Encontrando acordos ali com o cliente. O vendedor, ele vai até sem marketing, né? Você sai do lugar com o produto. Esse é um profissional que a gente vai buscando, assim, né? A dedo, para encontrar. Ele muda todo o jogo. Muito bom, vamos para as duas finais aqui, que é trabalhar duro para conquistar o cliente e depois abandoná-lo. Aqui, 23 anos atrás já tinha o conceito de LTV, né? Explica pra gente aí, Viti, o LTV. A venda não termina no contrato fechado, termina no sucesso do cliente. Se você fecha uma venda e o cara cancela, isso gera uma espiral da morte. O cara vai falar mal de você pra todo mundo e ao passo que você tem uma série de detratores e sua marca deixa de existir. Muito bom, a gente fala muito do up cross-selling aqui, que eu acho que tem a ver com isso, né? Quer dizer, a primeira venda é só o começo, né? Para dar um exemplo prático aqui de up cross-selling, para não ficar muito sofisticado, você vai no McDonald's, pede um hambúrguer, o cara pergunta se você quer 2 hambúrgueres, já foi o upselling. Quer Coca? Cross-selling. Quer a Coca grande? Upselling. Mas você vai querer a batata? Cross-selling, batata grande, upselling, vai levar, lógico, o sundae, cross-selling, o sundae grande, upselling, amendoim extra, mais upselling. Downselling. Não, mais, né? Mais amendoim. E depois, na hora que você vai embora, fala, cara, leva o molho para você comer na sua casa, né? Então, encostou a barriga no balcão, tem que levar até o molho. Então, acho que esse é o conceito do LTV, né? Enquanto ele continuar lá, ele tem que estar satisfeito. E pode ter certeza mais. Que ele oferece, porque ele segue um playbook. Com certeza oferece um playbook. Com certeza. Com certeza. Muito bom. E por último, para a gente fechar aqui, falta de organização. Aí é... Falou do CRM 23 anos atrás. Visionário. Arruma tua cama, faz o CRM também, ficar organizadinho. Premissas, assim, né? Na vida pessoal, na vida profissional. Organização é mais do que um preceito de criar sistema, mas é muito mais organizar dados para ter informação. Então, seja no caderninho, cara, se você não anotava coisa no caderninho, a hora H que você precisa da informação, você não tem. Hoje só mudou de lugar. O conceito é o mesmo. Muito bom. Vou para a penúltima pergunta aqui, depois a gente faz um encerramento final. E eu esqueci a penúltima pergunta. Não, lembrei agora. A penúltima pergunta é: quais seriam as dicas que cada um de vocês dariam para o vendedor que está nos assistindo, ou para o líder de vendas que está nos assistindo? Pedir para o Mauá começar aí. Então, o que você diria para o vendedor que está nos assistindo? Pratique a criatividade. Muita criatividade estimula a criatividade. Por que pratique a criatividade? Porque é a habilidade comportamental que está ficando a mais difícil de se encontrar nos dias de hoje e a mais necessária. Porque
o mundo comercial, o mundo de produtos, ele vira, o mundo de ferramentas vira também o tempo todo. E a argumentação precisa de criatividade, a engenhosidade de você conseguir criar acordos até você chegar a um grande acordo precisa de criatividade. A visão positiva que a gente viu aí na lista precisa de criatividade. Você precisa criar uma visão positiva sobre você mesmo para poder ser resiliente, para você poder aguentar os nãos, para você se organizar. A criatividade, ela está ali no foco da energia positiva, né? Então, essa é a minha dica. Criatividade. E você, Vit, qual a dica você daria para os líderes de vendas aí? Vou começar pelo vendedor. Entenda que vender é uma ciência e vender tem muita técnica. Então estude. Porque tem muito vendedor que acha que vai crescer profissionalmente pura e simplesmente pautado no relacionamento, e embora seja uma variável importante, não é a única. 2, tem empatia. Desenvolver empatia significa se colocar no lugar do cliente. Mas, além de ter um bom relacionamento, você precisa criar empatia, que é justamente a arte de você se colocar no lugar do outro. Enxergar como ele enxerga, sentir como ele sente. E 3, para o vendedor, entenda como veja as ferramentas como mecanismos para você gerar mais resultado com menos esforço. Líder de vendas é só 2. Você precisa de 2 grandes skills para você ter sucesso em vendas. Número 1, ter uma visão muito orientada a dados. Dado é o que mostra se a estratégia comercial faz sentido. Dados é o que mostra quem você mantém, quem você promove, quem você demite. Então, você ser cada vez mais data-driven é o que vai tornar a ciência de vendas mais previsível. E do outro lado, vendas nunca foi tão conectado com o coaching como hoje em dia. Você tem uma geração de profissionais que é super imediatista, super complexa, super diferente, e para você criar um mix bom, você vai ter que ter diferentes perfis, diferentes personalidades, e ter a arte de ser um bom coach para conectar essas pessoas formando um time e usar os dados para direcioná-las para o caminho certo. É isso que vai te fazer um bom líder de vendas. Muito bom, excelente. Agora, Matheus, é só arrematar depois dessa. Arrematar. Acho que depois de tudo que eles falaram aqui, a dica que eu posso dar é fazer uma boa gestão do seu tempo, da tua vida como um todo. Isso parece clichê, mas a gente, hoje, muito provavelmente, no dia de hoje, eu sou o resumo das decisões que eu tomei de 5 anos atrás, 10 anos atrás. E aí, se você se perguntar, tanto como vendedor como gestor, como você vai estar daqui a 5, 10 anos atrás, são as decisões que você vai ter que tomar agora, com quem que você anda, o que você estuda, a empresa que você trabalha, o projeto que você investe. Então tenha a gestão da tua vida, da tua carreira, como se fosse mesmo uma timeline dentro de um livro. Não é porque o capítulo agora não está legal que não pode melhorar depois. Se hoje você está reclamando da vida ou dos seus resultados, muito provavelmente suas decisões foram tomadas erradas algum tempo atrás. Então corre, estuda melhor, anda com pessoas melhores, se orienta melhor, que daqui a 5 anos a sua vida vai te cobrar e eu espero que você tenha crédito para pagar de volta. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou entrar no outro capítulo aqui, já que falaram que tem mais 2 horas de podcast. Tranquilo. Mas eu ouvi algumas frases boas aí que eu ouvi esses dias. Uma delas é, tá com problema? Vende que passa. Isso é boa, né? Gosto. Maravilha. Boa. Mas a gente, a minha tese aqui, a gente tem que ir no pique da PAN aí, porque o horário está acabando, mas eu não queria deixar de trazer isso aqui, porque são várias perguntas em uma e cada um comenta pelo ângulo que achar melhor, né? Mas o que eu entendo é que a gente tem cada vez mais produtificado, tem tido commodities, né? As empresas têm conseguido produzir, criar produtos muito parecidos, muito rápidos, e que o grande diferencial vai estar na venda. Seja ela no vendedor, que consegue adaptar a solução à realidade do cliente, seja ela no processo de venda do produto. Na semana passada, a gente teve uma palestra com um cara muito bom, que chama Edson Rigonati, que é de Venture. O Edson. Conhece? Uhum. Bom, da Stella. Isso aí, as telas. As telas. E aí ele falou o seguinte, cara, o Brasil é muito bom de engenheiro e muito ruim de produteiro. Porque o produteiro, usando a mesma linguagem que você usou, mas ele usou essa frase, é o cara que consegue embalar para vender. Então não necessariamente é o melhor produto que vende, né? O processo de venda é interessante. E aí trouxeram logo na sequência o case da Apple, né? A experiência da loja da Apple é fantástica. Isso quem trouxe até foi o Fábio Neto, estou citando você aqui, Fabião. Cara, que experiência tem na loja da Apple? Você entra numa loja branca que não tem nada e você pode mexer nas coisas. Isso tem em qualquer loja. A grande diferença da Apple para as Casas Bahia é que não tem fricção. Você entra, você viu o celular, a mulher falou, gostou? Passa o cartão e vai embora.
né? Então é legal a gente ver isso, porque é uma questão da forma como é vendido. Parece que a experiência é fantástica, mas nas Casas Bahia você pega o mesmo celular e usa. Só que você tem que passar no caixa, fala com o cara, o vendedor lança a comissão, tenta te entubar um monte de produto e tudo mais. Então, finalizando aqui, a minha pergunta é se e quanto os vendedores e o processo de vendas vão ser importantes para poder fazer com que as empresas se desenvolvam e se perpetuem. Eu, até por participar de alguns processos de elaboração de produto, pensando com uma visão de vendedor, costumo sempre dizer, o produto bom não é o produto que fica bonito na prateleira, é o produto que fica bonito na casa do cliente. Só tem que lembrar disso. Acho que... E aí isso tem que respeitar todo o processo de venda, porque também não adianta você vender um produto que não tem aderência naquela cultura, que você não vai ter aderência com o time de vendedor, você não vai dar todo o suporte. Cria uma esteira coerente para isso. Então acho que essa ponderação do Fábio, né? Faz muito sentido, arquiteta muito, se faz todo um planejamento, analisa demais, mas só que hoje acho que falta também essa percepção mais sensível de colocar o produto dentro da casa do cliente. Às vezes é mais simples do que parece, sem muito show, fazendo o básico, que ninguém quer fazer. Muito bom, vou passar aqui a palavra adiante, mas só para trazer um case, ele trouxe um case da Gibson e da Fender, e que uma delas, das marcas, não me lembro qual foi, entendeu que o cara que aprendia a tocar, ele comprava uma segunda guitarra. E aí ele entendeu que a dor do cara, na verdade, era aprender a tocar, não era a guitarra. Então ele criou a maior escola de música do mundo, online, para ensinar o cara a tocar, porque a real dor do cara era tocar, né? Não era só lançar uma guitarra nova de outra cor que o cara compraria. Mas enfim, só para seguir nesse flow, o que você acha, Mauad, disso aí? A questão da importância da venda para os produtos que estão cada vez mais comoditizados. Eu acho que faz todo sentido. Vai na direção do paradigma de mudança do papel do cliente, né? Seria assim, é como se agora o vendedor, a gente monta uma equipe de venda para o produto. A gente não monta o produto, a empresa, o produto, e a equipe de venda faz parte da empresa. Quanto mais você montar a equipe de venda para o produto, mais rápido esse produto vai escoar, mais perto está do cliente ali, né? Porque o cliente é que manda, o cliente vai precisar de um vendedor que entenda do produto, talvez até mais do que da empresa. Então esse é um jogo que mudou assim, bem discreto, né? Inverteu uns papéis aqui, porém gera uma certa habilidade de colocação de pessoas certas para o produto certo, que elas consigam escoar tudo que esse engenheiro de produto conseguiu desenvolver com muita sabedoria. Então é bem legal, é uma provocação bem interessante, dá para ver por vários ângulos. Muito bom, e você, Vit, como é que você vê isso aí? Eu vejo da seguinte forma, pessoal, entendam que vender é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte. É uma arte no sentido de você desenvolver empatia para entender como aquele produto resolve efetivamente uma dor e um problema, e desapegar das funcionalidades, é você se colocar no lugar do outro para entender que sentimentos aquilo destrava, que melhorias aquilo promove, e efetivamente como as pessoas decidem optar por A ou B. Então, tem toda a parte ali artística da coisa, de você entender, de você treinar o discurso, de você treinar o relacionamento, de você efetivamente desenvolver relações. E ao mesmo tempo é uma ciência porque passa por processo, tecnologia, dados, é uma engenharia que torna toda a parte de arte muito mais efetiva e muito mais produtiva. Então, sempre que você for pensar em vendas, é simples. Uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Muito bom. Então chegamos aqui ao fim do nosso podcast. A gente vê a cara da Gabi feliz ali, porque estava preocupado com o nosso memory card não aguentar. Queria agradecer imensamente aqui o Matheus Brandão, um grande parceiro, brother, speaker, palestrante e tudo mais. Vit, obrigado pela visita. Parabéns pelo trabalho que você faz aí, pela maneira com que você vê o processo de vendas. Acho isso muito legal e precisamos de mais disso para empoderar as áreas de vendas das empresas aí do mundo, do Rowards Global. E agradecer aqui o Mauá Martins também aí pela contribuição, nosso grande coach aí que lê as pessoas, né? @Mauá Martins no Instagram. Vamos lá, tem que falar das nossas redes aqui. Pode falar o seu arroba também para ganhar mais? Pode, sou mais low profile que meus amigos tiktokers aqui, mas... Não, o meu Instagram ele é uma linha de código, parece. São as minhas iniciais, mas eu tenho 4 sobrenomes. Então as pessoas que lutem... Tem mais 3 segundos. MBFMM. Muito bom. Já esqueci.
Volta um pouquinho e pega. Fernando Witt. Instagram, LinkedIn, TikTok, quem sabe YouTube um dia? Fernando Witt, com 2 T's. E @Marcelo Charra, @Aceleracão de Vendas. E é isso aí, é isso, Gabi? Curta o nosso post aqui, liga o sininho e faz tudo isso aí que vocês já sabem que eu já esqueci. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Obrigado aos nossos convidados. Vendas, vendas, vendas. Uou! Quando tiver ruim, vende que passa.